Lógica e direito, elementos básicos da comunicação. A construção retórica, ela deve atender e atentar para os elementos básicos da comunicação. Conforme aquela teoria do linguista Roman Jakobson, que a maioria das pessoas aprende ainda no primeiro ano do ensino médio, você vai ter os seguintes elementos básicos da comunicação. O emissor, aquele que emite a mensagem. O código, o meio pelo qual os signos, a linguagem em que essa mensagem ela é estruturada. A mensagem, que é um meio pelo qual o código vai ser transmitido através de um canal. O canal é que fará essa conexão, obviamente, tudo isso dentro de um contexto para que finalmente o receptor, aquele que recebe a mensagem, tenha a compreensão. Ainda no que diz respeito aos elementos básicos da comunicação, nós poderemos ter uma situação de comunicação unidirecional, em que o emissor está se comunicando com o receptor, apenas enviando para ele, sem esperar uma resposta, evidentemente, e também nós temos uma situação de interlocução, em que o emissor envia a mensagem para o receptor e ele encaminha de volta. E para que ocorra a transmissão da mensagem e ela atinja os seus fins, eu tenho que ter a exata compreensão do funcionamento de cada um desses elementos. É necessário que o emissor e o receptor conheçam o código, portanto, o meio pelo qual a mensagem é transmitida, qual o valor da linguagem, dos signos que representam justamente aquele pensamento. Veja que interessante o poder da linguagem. Ela representa os seus pensamentos, que são de natureza abstrata, mas que quando veiculados por meio da linguagem, acabam ganhando um tom fático, um tom concreto. O contexto em que essa mensagem é veiculada, por exemplo, se eu falar o carro quebrou dentro da minha casa, tá ótimo, não tem muito problema. Agora, se eu falar que o carro quebrou num feriado e não tem nem a oficina aberta, esse contexto, obviamente, dará outro tom à minha mensagem. Para verificar também o contexto, é necessário ver aqueles elementos que expressam emoções na linguagem. Interjeição, exclamação, uma pergunta, tudo isso deve ser verificado na comunicação. Devo verificar também quem é o meu receptor. Tem um livro de Chaim Perryman sobre retórica que você sempre deve se comunicar com base no seu auditório, portanto o seu receptor. A sua mensagem, o seu código deve estar convencionado para a compreensão daquele que vai receber a sua mensagem. Não adianta nada você se comunicar de modo muito erudito, de modo muito formal, quando o seu auditório são pessoas que não têm apreço, não têm às vezes a compreensão do significado daquela linguagem. No que diz respeito ainda à questão do auditório, Chaim Perryman fala sobre um auditório universal. Por exemplo, aquelas mensagens que são transmitidas por jornalistas. Eles consideram um auditório universal. Não sei se você já assistiu o Jornal Nacional e vê como é a linguagem jornalística. Vê justamente o seu contexto emocional, o seu contexto formal, que é de transmitir de modo objetivo uma informação. Os tipos de texto, por exemplo, o gênero textual dissertativo argumentativo, que tem a obtenção do fim da persuasão, o texto narrativo, o texto que é um conto, todos eles atendem às funções da comunicação básica, atendem às funções da linguagem que estão ali impostas. E é sempre interessante você observar isso quando você estiver redigindo o texto. O texto é para o juiz, então esse texto vai ser um texto dissertativo argumentativo. O texto é para o meu amigo, esse texto obviamente vai assumir outros contornos. É um texto que é para divertir, vai ser uma crônica, pode ser um conto e assim por diante. Sempre observar se a linguagem é compreensível, é conhecida pelos interlocutores, se o meio pelo qual o código é transmitido, a mensagem, é adequado, se você está atendendo ao contexto fático, o contexto das partes, se você também vai ter a compreensão do seu interlocutor.